Boa noite. Como é bom estar aqui. Eu amo estar aqui. Não tem um lugar que eu ame mais estar num domingo à noite do que com vocês. Minha família ama estar aqui. Benjamin, a Daça, Isabela, eu não sei se ela está, eu acredito que não. Ela tá? Não, né? Ela me avisou que não viria. Ela tá um pouco gripada. E aí eu pedi ela para descansar. Com certeza ela está acompanhando aí. Eu tenho uma mensagem especial para você. Eu acredito que vai edificar a sua fé, vai encorajar, fortalecer o seu espírito, vai desafiar, vai te provocar a se arrepender de alguma maneira. Eu também tenho uma palavra profética e eu tenho um convite para te fazer ao fim dessa palavra. Então, esteja bem atento. Vamos orar? Eu acredito que Deus quer falar aqui entre nós. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Não sei. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença entre nós. Precioso Espírito Santo, você que nos convence, você que sonda as profundezas do nosso coração. Nós queremos ouvir e nós queremos aprender de ti essa noite, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Era uma vez um pequeno rio que corria pelas montanhas. Ele fluía calmamente, seguindo o curso natural. E às vezes ele encontrava pequenas pedras e galhos pelo caminho que contornava com facilidade e continuava sua jornada. Certo dia, esse pequeno rio encontrou uma grande rocha no caminho e intentou empurrá-la, mas não conseguiu. Então começou a lutar contra a rocha, tentando forçar o seu caminho através dela. Tentou furar, tentou quebrar, tentou empurrar. Quanto mais ele lutava, mais difícil a tarefa se tornava. Então, amém? Uma mensagem do alto. Fala, Senhor, estou ouvindo. Então o rio parou por um momento e olhou para a rocha. Ele percebeu que a rocha era muito maior e muito mais forte do que ele, e que lutar contra ela seria inútil. Então o rio resolveu mudar de estratégia. Ao invés de lutar contra a rocha, ele decidiu fluir. Fala comigo, fluir ao redor dela. Foi um caminho mais longo, com muitas voltas e curvas. Mas à medida que o rio fluía em torno da rocha, ele começou a descobrir novas paisagens, novos cenários e novos desafios. E percebeu que o caminho ao redor da rocha também era mais fácil e leve e suave, permitindo que ele fluísse mais rápido, sem esforço. Ele poderia carregar muito mais água. Com o tempo, o pequeno rio cresceu e se tornou um grande rio, com muitas ramificações e muitos afluentes. Ele continuou fluindo, enfrentando novos desafios e superando obstáculos, mas nunca mais, repita comigo, nunca mais lutou contra uma rocha. Ele aprendeu que a melhor maneira de seguir em frente era fluir ao redor daquilo que ele não conseguia mudar. Assim como o rio, nós enfrentamos diariamente muitos desafios. E às vezes nós podemos lutar contra eles, forçar o caminho, empurrar, resistir, tentar quebrar, persistir, insistir. Mas às vezes é melhor aprender. Nós precisamos aprender a fluir. Precisamos aprender a fluir. Quando aprendemos a fluir, assim como o rio, descobrimos novos cenários, novas possibilidades, novos horizontes e percebemos
que com a atitude de fluir está também a oportunidade de crescer. Glória a Deus. Aquilo que é pequeno pode se tornar grande quando a gente aprende a fluir. Eu quero compartilhar com você essa noite esse aprendizado. Um texto muito forte está no meu coração, um texto bíblico, em Mateus. E eu acredito que é uma mensagem para o coração de algumas pessoas aqui, não sei quem, mas eu sinto que existem pessoas aqui essa noite que precisam ouvir esse versículo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tem uma mensagem que eu compartilhei no início dessa igreja. Se não for leve, não releve. Você pode repetir comigo? Se não for leve, não releve. Vou repetir. Se não for leve, não releve. Isso se aplica a tudo? Obviamente que não. Existem alguns momentos que você precisa segurar o tranco, aguentar firme e não desistir, não é verdade? Mas eu estou falando do estilo de vida. A sua maneira de caminhar precisa ter leveza. Você conhece alguém pesado? Alguém que você olha e fala, carregado, pesado. Ou ainda, de repente a companhia, a presença da pessoa não é pesada, mas você vê que é uma pessoa que sofre muito, passa muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitos desafios. Parece que tem aquela nuvenzinha chovendo em cima dela, né? Por onde ela anda. São pessoas, assim como eu e você, que precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde, que tem um fardo que é leve, um jugo que é suave. Eu tenho uma mensagem para compartilhar. Quantos abrem a vida para receber? Digam amém. Isso me leva a refletir essa noite. Eu construo a minha vida na força do meu braço ou na força do braço de Deus? Quem é filho vive uma vida leve, mesmo com desafios. É uma vida com paz. E Jesus nos deu uma promessa: a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Paz para o mundo é a ausência de conflito, mas paz para Deus é conseguir dormir no meio da tempestade. Precisamos aprender com Jesus. Será que eu conduzo as minhas decisões? Será que eu toco a minha vida debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo da vontade de Deus? Porque se eu faço isso na minha vontade, e é o que a maioria de nós naturalmente viemos tocando a nossa vida até aqui. Por quê? Existe uma parte de nós que precisa de salvação. Na verdade, todo o nosso ser precisa de salvação. Mas o que é isso na prática? É você ser salvo da sua natureza, do seu ego, do seu orgulho, da sua maneira de fazer as coisas. Você precisa ser salvo do seu temperamento. Sim ou não? Existem pessoas que são explosivas. A gente estava conversando isso hoje no almoço. Tem um desafio no temperamento. Mas existem outras que são suaves demais. Não conquistam nada, não alcançam nada, porque estão muito vagarosas. A verdade é que não existe temperamento bom ou ruim, mas existe um desafio para todos, que é de ser semelhante a Jesus. Isso só é possível por alguns processos bíblicos, que começa com a salvação, a justificação pela graça, depois a santificação, que é o processo de se tornar parecido com Jesus. Então, isso significa de forma prática, que em algum momento da sua jornada, você vai precisar se divorciar da sua antiga maneira de viver, que é do seu jeito, do seu gosto, da sua forma. Existe uma nova forma de viver,
E essa forma nós aprendemos com Jesus, que é leve e suave. Em outras palavras, fluir. Eu descobri uma coisa sobre mim mesmo. Eu descobri que eu sou forte. Ao longo da minha vida eu fui descobrindo. E à medida que eu fui amadurecendo da adolescência para a vida adulta, eu fui descobrindo que com força de vontade eu consigo qualquer coisa. E consigo. E eu falei assim, caramba, eu consigo. É só se dedicar. Eu nunca fui o mais habilidoso em nada. O mais talentoso em nada. Nunca fui. Mas eu descobri que eu não precisava ser, se eu fosse esforçado. Eu lembro que o meu nível de habilidade no futebol não me fazia ser escalado nem para o time aqui do Coqueiro, o antigo Coqueiro. Campo de várzea aqui que foi em 96 destruído pela enchente. Pela minha própria habilidade. Mas eu descobri, se eu corresse o dobro de qualquer outro jogador, eu ia ser relacionado sempre. Se eu fizesse o arroz com feijão, dar o passe aqui pro amigo, bater o pênalti numa altura que o goleiro não consegue pegar, eu fui sendo relacionado como titular e cheguei, por incrível que pareça, ao grande ápice de ser um zagueiro titular do Country Club. A verdade é que eu não fazia muita coisa boa com a bola, mas ninguém com a bola passava por mim. Eu acho que por isso que eu era sempre escalado. Eu estava em 3 lugares ao mesmo tempo do campo, porque eu corria muito. Eu descobri a minha força. Eu acredito que você também passou por um processo de descoberta da sua capacidade humana. Nós temos entendimento e consciência do nosso nível de competência para conquistar coisas. Você sabe até onde a tua força alcança. Você sabe que você consegue. E você sabe que se você fizer aquilo repetidas vezes, você desenvolve e amplia essa capacidade. Sim ou não? Estão comigo? O homem quer ser independente e acredita que consegue fazer tudo sozinho. Mas Deus mostrou a Zacarias a verdadeira fonte de poder. O seu Espírito. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força nem poder, mas pelo meu Espírito. A nossa verdadeira fonte de poder para aquele que é a nova criatura, aquele que é habitação do Espírito Santo. Ele conduz a vida dele não por suas competências e capacidades, não toma decisões baseado nos seus recursos, no seu entendimento. Maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço. Sucesso espiritual, vida plena, não depende de esforço, força de vontade ou conhecimento humano, mas do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você temos uma necessidade. Nós temos uma carência, vida plena. Eu falo isso com frequência, com uma certa frequência, sobre a síndrome do paraíso. Nós fomos criados para um jardim perfeito. E desde que Adão saiu de lá, a gente sente falta disso. Você acorda todo dia sentindo falta do Éden. Todo dia você tem a inocência de acreditar que tudo que você planejou vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí você estuda a lei da atração e sei lá que tipos de ideologias e filosofias, e você acredita que ficar repetindo coisas e ficar visualizando painéis semânticos você vai alcançar seus planos, porque o universo vai cooperar ao seu favor. Nós temos esse anseio de que as coisas deem certo, de que a gente vai acordar num belo jardim, num oásis,
Você imagina, gente, se acordar todo dia nas Bahamas? Hein? Se acordar... Deixa eu refrasear. Imagine-se acordando todo dia num resort nas Bahamas. Né? Sendo servido com o melhor, vendo o melhor. É isso o anseio profundo do ser humano, que as coisas deem certo, que os seus sonhos sejam concretizados. A gente surge isso. Mas essa vida plena que nós ansiamos está contida no reino, que é a paz, justiça e alegria. Eu lembro de uma vez, já contei essa história que uma vez foi a primeira pessoa que orei e foi curada. Eu fui chamado no bairro do Barreto, em Niterói, ainda morava em Friburgo, muitos anos atrás. Eu ainda era adolescente, não tinha atingido ainda os 20 anos de idade. E estava agendado uma visita para um líder espiritual, ele não pôde e ele me enviou. E eu cheguei lá, era uma pessoa que tinha 98 anos, era diabética e estava tendo ataque cardíaco e não estava sentindo que estava tendo ataques cardíacos, e a esposa estava em desespero, tinha 70 e poucos anos, bem mais nova, e ela estava em desespero, e de tanto desgaste, tanta força que ela fazia para conduzir a vida dela e cuidar de toda a família, essa mulher foi agravando seu estado de saúde e ficou cega. Perdeu 90% da sua visão. Mas eu estava ali, não por causa dela, mas ela me chamou para eu orar pelo marido dela, que tinha 98 anos. E teoricamente eu falei, pô, já está fazendo hora extra na terra, né? Mas aí o Espírito Santo falou comigo, até o último fôlego, se é importante para ele, é importante para mim. Até o último fôlego de vida, eu tenho uma oportunidade de revelar o meu amor e meu poder. E eu fui lá, fazer essa visita, e eu lembro que eu vislumbrei naquela sala todos os deuses que eu tenho notícia que existem, né? Imagens, tinha ali aqueles elefantes indianos, tinha aquela Shiva cheia de braços, tinha a Aparecida, tinha Buda, tinha tudo que você imagina de imagem naquela estante lá. E eu cheguei, lembrei da minha mãe, que minha mãe tem esse costume, né, de fazer, ó, vocês vão ficar tudo quietinho aí, seus demônios. Que estavam naquele ambiente. E aí eu cheguei ali, comecei a adorar a Deus, e eu lembro que surgiu da minha boca uma frase que não passou pela minha cabeça, uma pergunta que eu fiz àquelas pessoas que estavam ali. Ela reuniu toda a sua família, aproximadamente 20 a 24 pessoas estavam ali. Eu lembro que tinha uma criança chorando muito, eu peguei o violão, comecei a tocar, a criança chorou, parou de chorar imediatamente, a presença de Deus invadiu aquele lugar, e surgiu essa pergunta que eu fiz: quem aqui anseia receber paz? Todos levantaram a mão. Quantos aqui gostariam de receber uma porção de alegria? Todos levantaram a mão. Quem aqui gostaria de parar de viver injustiça? Todos levantaram a mão. Eu falei, o que você anseia é o reino de Deus. É paz, justiça e alegria. E eu vim aqui para revelar o reino para vocês. Quantos querem receber o reino? Abra sua mão, o Espírito Santo vai tocar você. E naquele dia, eu vi muitas conversões naquela sala, inclusive a cura desse senhor de 98 anos. E quando eu estava voltando para Friburgo, ainda na Rio Manilha, eu recebi uma ligação. E nessa ligação, a moça que era cega, que tinha perdido 90% da visão, essa moça me ligou e falou, eu fui curada. Eu falei, como assim? Ela, eu fui curada. Eu falei, o que houve? Ela, você saiu, eu estava 4 meses sem sair de casa, muito abatida pela condição da minha cegueira, e a minha nora me levou ao hortifruti próximo da nossa casa, e quando eu olhei, eu falei assim, nossa, tá barato essa maçã. Aí a nora, como é que você sabe? Ela, estou enxergando. Glória a Jesus!
Só Ele pode fazer. Mas qual é o meu ponto? Meu ponto é, todos nós temos um anseio pelo reino de Deus. Se existe algo que precisamos crescer, é na sensibilidade e no nosso relacionamento com o doce Espírito Santo que está aqui, nesse exato momento, falando aos nossos corações. Durante 7 anos, eu tive a oportunidade de intencionalmente crescer nisso, caminhando com alguns grandes homens de Deus, do nosso tempo, dos nossos dias. E durante 7 anos eu ouvi Randy Clark dizer para mim: não force e nem resista, flua. Você pode repetir comigo? Não force, nem resista, flua. Faça assim comigo, ó. Não force, nem resista, flua. Gostei disso aqui. Não force, nem resista, flua. Flua. Você já aprendeu a fluir? Você sabe fluir? Você sabe o que é uma vida que flui? Se você considerar a sua vida uma jornada, vai entender a importância que os passos certos têm em direção a uma vida plena, a uma vida que Jesus morreu para que você vivesse. E também vai perceber a importância não só dos passos certos, como também de saber as chaves certas que abrem as portas certas. Porém, existe um caminho sobremodo excelente. Existe algo em outro nível, outro patamar, que é portas de shopping center. Portas de shopping center nunca vão pedir a você uma chave. Nunca vão pedir a você uma senha. Por quê? Porque você é muito bem-vindo, você e sua carteira são muito bem-vindos naquele lugar. Você carrega algo que aquele lugar anseia. E por isso as portas se abrem. Se você carregar algo que é o Espírito Santo de valor, por onde você quer, onde for, por onde você for, se você carregar o Espírito Santo e ser guiado nos passos certos, orientado por Ele, você não vai precisar mais forçar portas, pular janelas, se arranhar, se machucar, não vai precisar. Eu lembro uma vez que a minha família, eu devia ter uns 11, 12 anos, a minha família, a gente foi pra praia, passar as férias, Cabo Frio, e meus pais, eles tinham um amigo que morava em Cabo Frio, uma pessoa, um amigo íntimo, e eles combinaram uma coisa, esse amigo também queria tirar férias, e para quem mora na praia, férias é na serra. Então resolveram inverter. Ó, você fica na minha casa, eu fico na sua. Combinado? Combinado. Beleza. A gente foi. Ao chegar lá, a pessoa, o proprietário da casa, ou esse amigo dos meus pais, esqueceu de deixar a chave. A gente fez 3 horas de viagem de Friburgo até lá. E ao chegar lá na porta da casa, empolgado, vamos para a praia, céu azul. Chegamos lá, a chave. Cadê a chave? Ele teria que voltar de Friburgo para levar a chave para a gente lá. Aí, de repente, eu que tenho um talento, assim, sabe, para... Eu tenho uma certa habilidade, assim, sabe? Eu acho que eu seria um ladrão talentoso. Eu tenho uma incrível capacidade de pular muro e entrar e me virar e PMA. No pique-esconde, eu era aquele que era o último a ser encontrado. Então, eu vi uma lixeira, dei 2 passos, pulei em cima da lixeira pulei por cima do muro pulei em cima do telhado da varanda, subi, entrei pelo basculhante do banheiro pelo andar de cima, e existia uma chave dentro da casa, abri a casa, abri as janelas, e a nossa família conseguiu entrar na casa. Mas eu me ralei, eu me machuquei. O que eu quero dizer é que com força e dedicação você consegue qualquer coisa. Eu descobri essa aptidão em mim, mas eu precisei
fazer uma escolha. Não caminhar mais na minha capacidade. Por isso, o apóstolo Paulo, ele afirmou: considero como esterco tudo que eu aprendi, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu não vou conduzir a minha vida mais como eu conduzia a minha velha vida. A partir de agora, eu vivo no poder do Espírito, com o Espírito, na companhia do Espírito. Eu descobri que eu tenho força para arrombar portas, mas também descobri que às vezes eu gastava toda a minha energia tentando abrir portas, de tal maneira que não sobrava nenhuma para passar por elas. Já aconteceu isso com você? Lutar tanto por algo que você quer, que quando você conquista, você nem desfruta. Aconteceu com alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você faz tanta força, você quer tanto, você insiste tanto, consegue, mas a preço de sangue, ralando, se estoporando, machucando, gerando conflitos, criando inimizades. Será que vale a pena? Isso é o que eu descobri, que eu tinha capacidade, mas eu aprendi a não forçar portas. Talvez hoje aqui, essa noite, estejam ávidos para encontrar respostas ou chaves para abrir novas portas, portas que você anseia. E a verdade, gente, sobre resistir, insistir ou fluir, esses dois universos, essas duas maneiras de viver, esses dois estilos de vida, a verdade é que a pessoa que insiste, resiste, força, existe uma diferença crucial entre esses dois estilos de vida. É que um é focado no que o homem pode fazer, e o outro é focado no que Jesus já fez. E você vive como resposta ao que Jesus já fez, fluindo com o Espírito. Porque começou um rio na cruz que não secou. O rio do lado de Jesus, fluiu água e sangue. Esse rio que traz purificação dos pecados, refrigério, sacia a sede da sua alma, não cessou de jorrar. Nós podemos fluir nesse rio. Existe uma nova maneira de viver. Andar no favor. Repita comigo. Andar no favor. No fluir. Vamos repetir mais uma vez? Não force, nem resista. Flua. Aleluia. Mas como caminhar assim? Essa semana eu compartilhei numa live 7 chaves de como fluir. Eu quero compartilhar com você novamente aqui. Primeira atitude que vai te levar a uma vida que flui é o entendimento bíblico da misericórdia de Deus. A primeira coisa que precisamos fazer nesse sentido é entender biblicamente que nosso êxito não será alcançado por esforço, independente de Deus. Não vai ser alcançado com armas naturais. Veja, Romanos 9,16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Vamos repetir? Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A nova vida, a vida que temos em Cristo, não depende de esforço ou desejo humano. Não é o quanto você quer, não é o quanto você faz, mas o quanto você recebe, quanto você abraça. E eu quero trazer isso até sair pelos poros, essa ideia bíblica de graça e misericórdia. Misericórdia é ser poupado do que eu mereço.
Eu merecia o fogo ardente, o lago de enxofre, reservado a Satanás e seus anjos. É isso que eu merecia. Ser poupado disso é... Ser poupado disso é... Agora, viver assentado com Cristo, co-herdeiro com Ele, reinando com Ele, é ter acesso ao que eu nunca teria condições de conquistar. Graça é a possibilidade de acessar algo que nunca as minhas forças teriam condição de me dar. Minhas competências, minha inteligência. Como é bom viver na graça. Como é bom andar no favor. Como é bom desfrutar de um banquete que você não cozinhou. Não é bom? Não é bom em casamento, gente? Você vai lá, senta. Tudo que você precisa fazer é sentar num casamento. Não é? Você só senta. Você não pagou nada. O preço está pago. E aí vem um monte de garçom trazendo quantas vezes você quiser, um monte de coisa. E vem trazendo mais. Aí você, às vezes você nem pede. Acabou a água, ele já vem, já repõe. E vem trazendo coisas novas, coisas diferentes, coisas requintadas que você nunca provou. E você está ali, simplesmente degustando, desfrutando. Como é bom desfrutar de algo que você não teria condição de conquistar, os seus recursos, seu conhecimento nunca te trariam. Isso é viver na graça. É viver sendo surpreendido. É viver sendo inundado, viver perplexo, impressionado. E fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Segunda coisa, segunda atitude. Nós precisamos, primeiro, entender a misericórdia de Deus. Não vou depender do meu esforço, do meu desejo, vou depender da misericórdia. 2. Assumir a prepotência humana. A segunda coisa que nós precisamos é assumir a nossa tendência natural, humana, velho homem que precisa morrer. A prepotência e a nossa incapacidade diante de Deus. Deuteronômio 8:17 diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Porque o nosso coração humano vai sempre estar propenso, à nossa natureza, que precisa ser crucificada com Cristo, vai sempre dizer no nosso interior, mandou bem, que isso, slow clap, tirou onda, conseguiu, foi a sua capacidade que conquistou isso aí. Isso é o que a sua natureza humana vai dizer. Mas o espírito quebrantado vai clamar. É a graça de Deus. Que me deu ideia, que me deu insight, que me deu rede de contato, que me deu oportunidade, que me deu inteligência, capacidade. É pela misericórdia de Deus que eu continuo vivo e por suas misericórdias eu não fui consumido essa manhã. Terceira atitude. Você vê que é uma atitude? Você vê que é uma postura? Note, na nossa vida a gente tenta o tempo todo por esforço. E o esforço sempre vai cobrar mérito. Ouça o que eu digo. Esforço dentro de você vai sempre cobrar mérito. Vai ficar frustrado quando você não tiver reconhecimento de pessoas ao seu redor, de pessoas envolvidas no projeto, na situação que o mérito não foi lhe concedido. Porque esforço cobra mérito. Vamos repetir? Esforço cobra mérito. Ai, Jesus. Quarta atitude. Não, perdão, terceira, né? Crer e não se apressar. Isaías 28:16 diz, portanto assim diz o Senhor, eis que põe em Sião por alicerce uma pedra toda prova,
preciosa pedra de esquina, alicerce inabalável. Aquele que crê, não se apresse. O esforço vai falar assim: nossa, você fez bastante esforço hoje, faz mais amanhã. Você fez bem hoje, faz mais rápido amanhã. No seu coração tem um legalismo que tem um chicote que vai te... Bora! Trabalha mais, consegue mais, faça mais. E aí você não flui. Você está pesado demais para fluir. Quem crê não apressa. Eu creio. Não preciso me apressar. Quarta atitude: reconhecer e confiar em Deus. Provérbios 3, 5 a 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, o que é a velha vida? É se apoiar no seu entendimento. O que é a nova vida? É confiar no Senhor com todo o seu coração. É se lançar confiando com o Senhor. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que o texto diz? Reconhecer e confiar. Na prática, gente, vida real. Eu acordo amanhã, vou acordar amanhã. E o que eu preciso fazer? O que Deus está fazendo hoje? Deixa eu reconhecer. Deixa eu botar um radar aqui, fazer um pente fino. Deixa eu passar um raio-x aqui no meu dia. Deixa eu observar e contemplar aonde que Deus está movendo. O que Deus está fazendo? Como que eu posso cooperar com isso? Estou reconhecendo, porque se eu reconhecer o agir de Deus, como que o Espírito Santo está operando ao meu redor, e eu cooperar com isso, eu vou andar no fluir. Aí, reconhecendo o que Ele está fazendo, eu confio nisso. Não, eu vejo a digital do Espírito Santo nessa situação. Eu vejo a marca do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo se move. Posso pedir a gentileza? Alguém estiver próximo das janelas para abrir totalmente? Nós só temos essas janelas aqui. Eu já abri 2 vezes elas hoje, assim como na semana passada. Espero que seja observado esse pedido meu. Quinta atitude: se você crê, você está pronto para fluir. Quem crê, vamos repetir? Quem crê, está pronto para fluir. Então, o coração humano existe essa atitude. Ó, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, e agora eu quero o resultado do meu esforço. Você cobra. Porém, você começa a descobrir que existe uma nova vida, que você pode confiar em Deus e entender que tudo que você está desfrutando você não merece, não é por culpa sua, é benefício de Deus. E aí o que acontece? Assim como um surfista, deixa eu colocar uma diferença entre esses 2 estilos de vida, deixa eu compará-los. Se eu usar o estilo da velha vida a um fisiculturista, um halterofilista, que é pelo esforço, e a nova vida daquele que flui a um surfista, vamos comparar esses 2 cenários? Quanto mais braçadas o fisiculturista der, o halterofilista, quanto mais fizer esse movimento, mais ele vai crescer, certo? Agora experimenta colocar esse homem no mar. Vai ter muita dificuldade de fluir, vai estar muito pesado para fluir, não vai ter flexibilidade para fluir, porque vai estar todo enrijecido. Agora, o surfista, você já conversou com o surfista? Alguém aqui já conversou com o surfista? Pô, aí, pô, caraca! Cara, ele anda fluindo. O cara está fluindo, porque sabe a diferença que o posicionamento, a leveza tem para o oceano. Se o surfista tiver a mentalidade do fisiculturista, ele pode chegar no meio do oceano e dizer assim:
eu nadei, eu dei braçada, eu cheguei até esse ponto, foi a força do meu braço que me trouxe aqui, eu venci a arrebentação. Cadê a onda? Agora eu quero benefício, quero surfar. Vai ficar querendo. Porque o que é determinante para o sucesso de um surfista não é quantas braçadas ele dá. O legalista, a pessoa da antiga vida, da velha vida, que anda forçando portas, que anda insistindo e fazendo as coisas à sua maneira, esse cara vai chegar e vai falar assim: eu fiz, eu investi, eu me dediquei, cadê o meu resultado? Ele não vai ter, ele não vai ver. Por quê? Para uma vida plena, esforço não computa. Para uma vida plena é posicionamento, é mentalidade. O surfista sabe que tudo que ele precisa fazer é estar posicionado no lugar certo, na hora certa, que ele vai fluir. Não faz força. Eu vejo claramente, na verdade foi uma visão que eu tive antes de começar o culto. Eu vi claramente pessoas se debatendo na arrebentação, forçando, se desgastando, cansadas. Aí não tem mais força para curtir o mar. A força da vida, não curte mais a vida. Está pesado, está afundando, está se afogando no mesmo mar que tem gente sorrindo, curtindo, tirando foto, sendo filmado de drone, enriquecendo, prosperando. O cara está curtindo, enquanto o outro está morrendo, afogado, no mesmo lugar, ferido nas pedras, nas rochas. Eu vi essa cena claramente. Pessoas sangrando, cansadas, submergindo, naufragando, se afogando no peso do seu esforço. Enquanto tudo que Deus quer, meu querido, se posicione. Se posicione. É só isso, flua. Aprenda a fluir. O que é necessário, a quinta atitude necessária para fluir? Crer. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é necessário para fluir? Crer. Você pode repetir comigo essa noite? Eu vou crer suficientemente até fluir. Você sabe que aconteceu um avivamento por causa desse versículo entre os Zulus na África. Já ouviram falar, né, da tribo Zulu? Foi um missionário para lá e trabalhou 10 anos sem nenhuma conversão. Era rejeitado pela tribo, eles toleravam a presença dele e nunca conseguiam um resultado. E na tribo existia entre eles uma pessoa altamente endemoniada, a ponto de precisar ficar preso, trancado no escuro, anos e anos, como se fosse uma solitária, e só enviava ali comida. Porque ninguém conseguia entrar, porque aquela pessoa possessa espancava, batia, e era impossível a convivência. E aquele homem começou a então ser dirigido pelo Espírito Santo a falar: o avivamento está dentro dessa, sei lá, oca, sei lá como é que chama, dessa casa. Aí ele: meu Deus, eu vou parar lá, vou apanhar. E ele já estava frustrado, ele já estava cansado, ele já estava afundando nesse mar. 10 anos de tentativas, 10 anos sem nenhum fruto, nenhuma conversão. Até que um dia ele orando, suplicando ao Senhor, ele leu esse texto: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão no seu interior. Aí o que ele pensou? Que é a chave que muda. Esforço, homem no centro. O que o homem pode fazer, graça, o que Jesus fez, Jesus no centro. O que ele fez? O problema então está comigo, né? Eu então não estou crendo como diz na Escritura.
que ele começou a fazer? Durante 40 dias, ele leu a Bíblia toda. Porque ele falou assim, eu preciso crer, como diz as Escrituras, então eu preciso conhecer mais as Escrituras para crer. E ele começou a engolir a Bíblia, a palavra de Deus, meditar, orar, e o avivamento dentro dele saiu para fora, fluiu do interior. Deus não vai fazer nada ao seu redor que não tenha feito no seu interior primeiro. Qual era o problema aqui? O problema aqui é que ele não cria como diz na Escritura. Não crê o suficiente para fluir. Talvez muito entre nós, com uma mentalidade halterofilista, diria, poxa, mas eu creio em Deus e não vejo nada acontecer. Pô, Deus, estou aqui 10 anos, Deus, não vai acontecer nada. Reclamar com Deus, quando na verdade o foco era, não, o problema não está em Deus não. O problema está que eu não creio o suficiente ainda para fluir. Eu preciso crer o suficiente para fluir. Essa é uma atitude que mudou a vida de Randy Clark, Todd White e muitas outras pessoas que eu conheci. Todd White orou por 780 pessoas até ver a primeira ser curada. Ele orava 12 pessoas por dia. E ninguém era curado. 12 pessoas. Só que ele não falava, Deus não quis curar. Não é a vontade de Deus, né? Quem sabe Deus está usando essa enfermidade para ensinar alguma coisa. Ele não usou esses artifícios humanos para justificar nossos fracassos. Ele não se colocou no centro de sua vida. Na verdade, ele colocou Jesus. E ele disse, bom, eu preciso aprender ainda, preciso discernir melhor, preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso entender melhor. Eu não creio ainda como diz nas Escrituras. O dia que eu crer como diz nas Escrituras, rios do avivamento dentro de mim fluirão para fora de mim. E vão descedentar as pessoas ao redor de mim. Flua. Vamos repetir? Não force, não resista, flua. Com Randy Clark foi a mesma coisa. Com John Wimber foi a mesma coisa. Com o mesmo texto, gente. Parece que algumas pessoas vão vindo na leitura bíblica e travam aqui. Parece que essas pessoas travaram no mesmo lugar. E falaram, olha, não estou vendo ainda os enfermos serem curados. Não estou vendo ainda o sobrenatural acontecer. Não estou vendo ainda demônios serem expulsos. Mortos ressuscitarem, leprosos serem limpos. Mas porque eu preciso crer como diz na Escritura. Levante sua mão e diga assim, eu irei crer como diz as Escrituras. E eu verei os rios no meu interior saciarem e inundarem o meu exterior. Aleluia! Glória a Deus! Sexta atitude, viver como um nascido do Espírito. Viver como um filho nascido do Espírito. Quem nasce do Espírito é guiado pelo Espírito e anda no Espírito. Não busca saber, busca conhecer ao ser guiado. Se você não está mais no centro, Deus não é mais seu mordomo para realizar os seus desejos. Se você coloca Jesus no centro, você é um filho que coopera com a vontade do Pai. Então eu não busco mais saber artifícios para munir meu cinto do Batman, para ser mais efetivos em vencer os meus inimigos. Porque é assim que muitos vivem a vida cristã. Deixa eu pegar uns segredos e me munir aqui de armas, para na hora certa eu usar a fórmula mágica e eu ver os resultados que eu anseio. A sua vida medíocre. É uma vida medíocre. Porque quem é filho não busca saber, busca conhecer enquanto é guiado. Não importa mais para onde eu vou. Não importa mais se eu vou conseguir ou não. Importa como eu estou conhecendo a Deus na estação que eu me encontro. Para ficar bem claro, velha vida busca saber, nova vida busca conhecer.
João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito flui. Flui, o vento sopra para onde quer. Para onde está soprando o mover de Deus. Para onde está soprando a minha vida. Para onde está soprando o próximo passo. Como eu posso discernir? Sétima atitude. Aguardar alegria e paz para prosseguir. Recusar a caminhar sem isso. Diga comigo, eu me recuso, a partir dessa noite, a caminhar sem alegria e sem paz. Isaías 55, 8 a 12. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e não tornam para lá, sem que primeiro regue a terra, fecundem, façam brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Como será a palavra? Um fluir, que vem do céu. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para qual eu a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Repita comigo, saireis em alegria, e em paz serei guiados. Essa é a definição de fluir. Sair em alegria, e em paz serei guiados. Não significa ausência de conflito, não significa bonança, mas significa uma certeza, paz. Eu vou dormir, não importa o cenário, eu vou dormir. Vou ter paz. Os montes e onteiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Note, é possível, preciso fazer esse adendo, é possível sangrar, é possível sofrer, é possível padecer, e ainda assim ter alegria. Eu descobri isso. Não descobri na minha vivência não, descobri na Bíblia. E eu falei, eu vou viver isso. Hebreus 12, 2. E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus na cruz sangrou, padeceu, sofreu, passou vergonha, com a alegria que estava proposta. Tinha uma alegria guardadinha ali. Ele não estava dando gargalhada na cruz. Não é esse tipo de alegria. É um estado de espírito alegre. Alegre. Não passa. É um estado perene de espírito. Como saber se eu vivo no fluir? Quero te dar duas características fundamentais para você identificar agora se a sua vida é um fluir ou não. Você gostaria de saber? Primeira coisa, eu não consigo explicar. Primeira marca se você está vivendo um fluir. Haverão coisas na sua semana, no seu mês, na sua vida, que você não consegue explicar. Me conta o segredo, Grazi. Como que você encheu a sua agenda? Então. Bom. É a graça de Deus. É Deus. E as pessoas, naturalmente, vão insistir. Não, mas você está querendo esconder o jogo, né, Grazi? Me conta. Eu sou profissional da área de saúde, de beleza. Me conta pra mim, Grazi. Como que você está conseguindo isso? É graça. Eu não sei explicar. Flui. Por que flui? É a bondade de Deus.
eu merecia algo ruim. Eu cometi muitos erros na minha vida. Era para minha vida ser um inferno hoje. Mas eu tenho paz. Eu acordo em paz. E o Espírito Santo fala comigo. E às vezes ele fala comigo, não faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali. E aí, quando eu sigo a voz dele, as portas se abrem. João capítulo 9, nós vemos a cura de um cego de nascença. E os religiosos importunavam ele. Mas peraí, conta pra gente. Mas peraí, você não via, você não enxergava. Agora você enxerga. O que aconteceu a ele? Não sei. Só sei que antes eu não via, agora eu vejo. Não consigo explicar. Não, mas ele fez o quê? Qual o passo a passo? Explica pra mim quais são os pré-requisitos. Não, mas me conta o pulo do gato. Não tem, querido. Eu não sei. Eles insistiram tantas vezes, foram 4 vezes que os religiosos insistiram. Ao fim, o cegueta perdeu a paciência e falou, vocês querem se converter também? Está lá, João capítulo 9. Primeira evidência de que eu vivo num fluir. Eu constantemente tenho coisas na minha vida que eu não consigo explicar. Contas não fecham. Mas, de repente, eu fui e fluiu. Olha o que aconteceu. Semana passada nós fizemos uma viagem, comemoração aniversário de Hadassah. E eu amo o pôr do sol no Arpoador. Se você não viu ainda, fica a minha recomendação. É engraçado, né? Toda vez, a hora que o sol se põe, é um grande aplauso, a praia inteira aplaudindo. É muito lindo. E em especial, nesse dia, como era recesso, feriado, tinha muita gente, a cidade estava muito cheia. Eu nunca vi tão cheia daquela maneira, ali no Arpoador. Você não dava para andar, era assim, de lado. Mas, ao me dirigir ao local, eu deixei o pessoal perto da praia, minha família ali perto da praia, no ponto mais próximo ali do Arpoador, e eu fui procurar a vaga. Eu gastei uns 30 minutos procurando vaga. E eu rodava. Eu vou conseguir. Eu tenho competência, eu consigo tudo que eu quero. A força do meu braço vai me mostrar um lugar. Eu vou esquadrinhar Ipanema e eu vou encontrar uma vaga. E eu rodei meia hora. Até que por fim, eu falei, Espírito Santo, me ajuda aí. Nem estacionamentos estavam abertos, todos fechados, lotados, cheios. Era assim um caos mesmo. E aí eu desisti. Falei, cansei, deixa pra lá. E eu estava indo embora. Deixa o pessoal lá, quando eles terminarem, me ligam, eu volto para buscar. Avisei, né? Ó, não consegui, avisei lá, não consegui, vaga. E aí, quando eu estava no sinal, que eu pegava a Avenida Atlântica voltando, quando eu estava nesse sinal, tinha uma árvore bem frondosa assim, no canto, e eu senti Deus falando comigo, ali tem uma vaga. Mas era assim, estava a uns 3 metros de mim, 4 metros, assim, uma distância pequena. Aí eu olhei bem, não tem vaga ali. Não dava para ver, a árvore estava tapando a visão. Coloca o carro ali. Aí eu falei, gente, aquela resistência básica, quem tem aquela resistência básica, o Espírito Santo? Por quê? Por quê? Porque parece que a voz dele é conflituosa com a realidade, né? Ué, mas eu estou olhando, não estou enxergando. Aí ele, querido, eu sinto que o Espírito Santo faz assim comigo, ó. Faz assim comigo, faz assim. Tipo, cola comigo, querido. Aí eu peguei, dei a seta e eu fui como um louco em direção à árvore. Quando eu cheguei de frente, eu vi que tinha uma vaga ali. Ninguém parou naquela vaga por causa do raio da árvore. Porque as pessoas são guiadas por vista e não por fé.
Entende? Até quando você vai ficar rodando, gastando combustível, cansando, perdendo o pôr do sol? Eu perdi. Eu cheguei no aplauso. Eu até brinquei. Obrigado. Eu acho que o pessoal estava celebrando minha conquista. Segunda coisa. Segunda marca para identificar se a minha vida é um fluir. Eu vivo deslumbrado, perplexo, impressionado, assombrado com a bondade de Deus. Viver sem essa surpresa é viver uma vida pesada. Eu vou te contar o segredo. O que tira o peso da sua vida é essa surpresa. É você, cara, inexplicável, meu Deus, eu não consigo parar de... Cara, o que é isso? Ai, meu Deus, olha isso. Justamente na minha vez, olha aqui a vaga, olha aqui isso, olha aqui esse negócio, olha aqui a minha família junta. Gente, eu nunca teria condição de fazer isso. As melhores coisas da vida, ouçam-me, seu braço não pode te dar. O pôr do sol, seu braço não pode te dar. Sua família. Não, não é, gente? Melhores coisas da vida. O ar que você respira. Eu descobri isso, que uma das melhores coisas da vida é respirar. Porque para respirar doía quando eu tive Covid. E minha respiração era muito curtinha. Que maravilha foi tomar aquele fôlego e respirar fundo. As melhores coisas da vida são pela graça. E aí você precisa descobrir que para ter uma vida feita de melhores coisas, é só andar nela. É andar no que você não merece. Cadê o favor? Eu não vou sem favor, não vou forçar, nem vou resistir. Cadê o caminho do fluir? Como o rio pequeno, que se tornou grande, porque aprendeu a não lutar mais contra rochas. Lutar contra o obstáculo. E aqui, ó, embarreirou. Recentemente a pessoa ficou até sem graça comigo. Porque eu sou um pouco inquisitivo, né? Assim, de fazer perguntas, de procurar entender os porquês, do porquê não. Quando eu recebo um não, é o porquê não. Mas por que não pode dessa maneira? Existe um caminho? Eu procuro, né? Estou sempre procurando contornar os obstáculos ali. Aí, de repente, a pessoa se mostrou resistente à minha pergunta. Tipo assim, não tem jeito. Imediatamente, opa, não vou brincar com quem é rocha. Minha resposta para ele, não, tranquilo, não vou forçar nada. Aí quando eu assumi uma postura de que, basicamente o que eu estava dizendo, tô colado com a vida no fluir, querido. Aí ele falou assim, não, peraí que tem um caminho. Peraí que eu vou encontrar aqui uma solução para você. Porque eu falei com ele assim, as pessoas estão prontas para embate. Está todo mundo pronto para briga, sim ou não? Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa o pessoal já armou. Já armou para briga. O fardo de Jesus é leve. Estou caminhando para o fim. E eu quero te contar uma história. E eu quero fazer uma afirmação. Eu sou um bambu. O bambu é uma planta muito resistente, que pode suportar uma carga superior ao aço. O aço tem uma resistência, uma atração de 23 mil libras. O bambu tem resistência a 28 mil. O bambu é mais resistente do que o aço. O bambu suporta tempestades, ventos fortes e muitas outras coisas. E uma das coisas mais notáveis sobre o bambu é que ele não quebra na tempestade. Não existe tempestade que quebra bambu. O que eu quero dizer com isso? Que não é só porque a sua raça é forte, seu calibre é brabo, não é só por causa disso que você tem que enfrentar tudo quanto é tempestade de peito aberto. Tem que suportar situações difíceis até se matar,
até o fim. Não é só porque você é forte que você tem que optar por uma vida pesada de aguentar tudo. Você precisa conhecer a segunda característica do bambu, que é se dobrar. Flexibilidade. O bambu é capaz de se dobrar com o vento, porque ele é flexível. Forte o suficiente para suportar as forças da natureza, mas flexível o suficiente para se adaptar e se moldar a momentos e fases. Tem momentos que a melhor coisa é se dobrar. Não é levantar, não é peitar, não é cobrar, não é exigir, não é demandar, não é forçar, não é empurrar pedras. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tu vai ficar nessa? Forçando ali, ó. Goteira, 10 anos. Até furar. Burrice, gente, vamos contornar. Se você contornar, você cresce. Esse é o grande benefício do rio ao contornar obstáculos. Se você joga aqui, ó, e entorna um pouquinho dessa água aqui no chão, ela vai encontrar o leito mais baixo para correr. Ela não vai brigar com os obstáculos, ela vai contornar. E toda vez que a água contorna o obstáculo, cresce o leito. Me ouviu? Toda vez que você contorna um obstáculo, opta por fluir, mantém isso em mente. Eu tenho sempre a opção de resistir ou a opção de fluir. Insistir ou fluir. Se você optar por fluir, você sempre vai crescer. Deus está falando, hein? Assim como o bambu, precisamos aprender a ser flexíveis. Enfrentamos situações difíceis. Precisamos nos adaptar às circunstâncias, superar os desafios e seguir em frente. E muitas vezes precisamos manter em mente que para crescer eu preciso me dobrar. Bambu é alto porque aprendeu a se dobrar. Bambu cresce porque aprendeu a se dobrar. Houve, no ano de 2011, o ano do nascimento de Benjamin, fim do ano, dezembro. Vocês sabem que quem trabalha com vendas, dezembro, se você não trabalha no comércio, se você trabalha com empresas, com negócios, dezembro, para alguns segmentos, as vendas param. E esse era o caso dessa empresa que eu trabalhava. O que eu pensei? Vou trabalhar mais ainda, vou insistir mais ainda, vou dobrar a minha jornada. Na época, eu já viajava no meu normal 300 quilômetros por dia para atender os clientes. Eu tinha uma carteira de 1.000 clientes, 1.100 clientes, e eu saía de Friburgo, fazia um circuito que eu descia por Cachoeira de Macacu, ia para Guapimirim, de Guapimirim para Itaboraí, depois eu ia para Magé, Piabetá, Petrópolis, Teresópolis e voltava para Friburgo. Fazia isso todo dia. Só que a empresa não queria saber onde eu estava, se eu estava na praia, deitado, dormindo. Eles queriam, no fim do dia, o resultado das vendas. Então, o que a empresa trabalhava? De manhã, às 8, eu tinha uma reunião, uma audiochamada, uma reunião por telefone, e ao fim do dia também. Começo do dia, quais são as estratégias? Ao fim do dia, quais são os resultados? Simples assim. E isso gerava em mim uma cobrança muito grande, até porque a área era muito ampla. Então eu ficava às vezes meio perdido. Vou para onde hoje? Eu não tinha um circuito, um cronograma. Por isso eu ia fazendo isso. Eu ia fazendo esse circuito assim. Ficava rodando, para que se alguém me ligasse no meio do caminho, eu
estava ali próximo à área, ia ligando, ia fazendo. O tal conhecido corre, né? Ia fazendo meu corre lá. Minha vida era pautada no esforço. Eu chegava em casa entre 10 e meia-noite, todo dia. Só que vocês vão se lembrar que Benjamin era recém-nascido. Era uma criança pequena. Isso fazia com que Isabela ficasse sobrecarregada. E a Dácia sentia muito a minha falta, assim como o Benjamin. E eu lembro de um sábado. Eu estava morto, eu ficava muito cansado. Vocês sabem que viajar cansa, né? E sábado de manhã, eu simplesmente não conseguia acordar. Não conseguia acordar. Eu botei despertador, eu não conseguia levantar, abrir os olhos fechavam. Até que eu resolvi dar um pulo da cama, fui andando para o sofá da sala, deitei no sofá da sala, fiquei com um em cada braço deitado no sofá da sala e apagando, piscando e caindo de cansaço. E de repente eu apaguei de novo e eu lembro dos filhos fazendo assim com meus olhos assim. Acorda, papai, acorda, papai. Acorda, papai. E eu não conseguia, eu estava me debatendo. Jesus de Nazaré, me ajuda. Eu não conseguia acordar. De repente, as crianças desistiram. Levantaram do sofá e foram para a cozinha atrás de Isabela, que estava preparando o almoço. E de repente, eu percebi aquilo. Me deu um acesso de choro, eu comecei a chorar compulsivamente. Porque eu pensei assim, o que meus filhos mereceram para ter um pai ausente? O que eles fizeram? O que eles plantaram para colher isso? Aquilo me deu uma revolta tão grande dentro de mim que eu falei, tá errado, não pode. E eu orei aquele dia. Era em janeiro. Em dezembro eu tinha dobrado a minha jornada de trabalho e em janeiro eu tive essa crise. Então eu tomei uma decisão, a partir de fevereiro, não vou trabalhar mais todos os dias. Vou trabalhar um dia sim, um dia não. Um dia eu vou ficar em casa, vou acordar no horário mais tranquilo, vou planejar meu dia seguinte, vou fazer ligações, vou agir de forma estratégica. E eu senti o Espírito Santo soprar. Por eu estar descansado, por a água do meu interior estar calma, eu consegui enxergar com mais clareza, eu consegui ouvir com mais nitidez a voz do Espírito Santo. E eu senti um fluir, um sopro. Amanhã não viaja os 300 quilômetros, vai só para Teresópolis. E eu fui, só para Teresópolis. Eu tinha um cliente em Bom Sucesso, no meio do caminho, entre Friburgo e Teresópolis. Cheguei em Bom Sucesso, fui atender cliente. Só que não pegava, o celular que eu vendia não pegava ali naquela localidade. Eu fiquei muito curioso. Por que você está comprando um celular, um plano, um projeto, se não pega aqui? Ela, porque todo mundo no meu segmento precisa dessa maneira de comunicação. Eu não posso ficar de fora, eu preciso disso. Então eu vou pegar esse celular e vou deixar com uma pessoa no Rio de Janeiro e eu vou ficar ligando para ela, mandando um recado para ela passar pelo rádio para as pessoas do meu segmento, fornecedores e compradores, lojistas, clientes. E ali, conversando, eu falei, tem mais gente do seu segmento que precisa de rádio também? Ela, tem. Quanto mais ou menos? Ah, meu filho, deve ter uns 50 negócios aqui que precisa disso. Interessante. Me dá seus dados. Naquela época, a análise de crédito demorava 2 dias. Mas para clientes top, era aprovado na hora. Olhou o perfil, viu que era bom pagador, com score bom, aprovava na hora e a venda já computava na minha meta na hora. Tudo no estalar de dedos. Eu passei a venda dela e fez isso. Puf, na hora. E ela falou que tinha mais 50. Aí ela, não, eu vou precisar de mais depois. Aí eu falei, você pode me passar os nomes? Posso. Passou o nome e telefone de todo mundo. Ali mesmo,
fiz algumas ligações no primeiro dia. Para você ter noção, em dezembro, com a jornada dupla, eu fechava 2 contratos por dia. 2, com jornada dupla. E em fevereiro, trabalhando um dia sim, um dia não. Já no primeiro dia, seguindo o fluir do Espírito, eu fechei 16 contratos no primeiro dia. E já computados no quadro geral da empresa. Naquele mês, eu fui o melhor vendedor das Américas da empresa multinacional. O melhor. Por quê? Fluir. Quem flui, cresce. Quem flui, expande. Quem flui, sai de um pequeno rio, vai para um grande rio. Em 10 dias, eu já tinha estoporado tudo quanto é recorde da empresa. Eu ganhei ingresso por Cirque du Soleil, entrada VIP. Eu ganhei tablet, eu ganhei um monte de coisa. Eu ganhei bônus, bonificação, premiação. Por quê? Era Isaac? Era a força do braço? De jeito nenhum. Era só o fluir. Era só o sopro. Porque os nascidos de Deus são como o vento, que ouve-se sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. O vento sopra para onde quer. E eu fui com o vento. Eu fui com o fluir. E eu experimentei uma vida que eu chegava cedo em casa, que eu ficava um dia inteiro em casa, e eu ainda era celebrado pela companhia. Ainda ganhei uma viagem. Porque me encontrar no estado de submersão, de estar me afogando, comprometendo minha vida familiar, comprometendo minha saúde física. Por causa daquele clamor, eu fui agraciado pela bondade de Deus. Eu me acalmei e estive pronto para aprender com Jesus a fluir. O reino não vem por esforço, mas por rendição. Eu aprendi com o Randy Clark. O reino de Deus não vem por esforço, mas por rendição. O seu sucesso, o seu êxito, a sua vida espiritual não depende de esforço, mas vem por rendição. Tem mais a ver com rendição do que com dedicação. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam força se apoderam dele. Eu sempre achei que esse texto queria dizer que para viver o reino eu preciso tomar por violência, preciso fazer força, preciso insistir, preciso conquistar. Mas eu aprendi com o Randy Clark, que se move no reino de Deus, que ele falou uma palavrinha aqui, que está aqui nesse versículo, que eu não enxergava. Desde os dias de João Batista até hoje. A partir de agora é outra coisa. Jesus pagou tudo, o preço precisava ser pago. Agora a minha vida é uma resposta a esse preço. Agora eu fluo no rio que saiu do lado de Jesus. Eu preciso ser salvo da minha natureza, do meu ego, do meu pecado, do meu orgulho, das minhas limitações. Vamos ficar de pé? Sim. Nesse momento eu quero te convidar a você abrir suas mãos, fechar seus olhos e se arrepender de viver a velha vida ainda à sua maneira. Se você conseguiu identificar que a sua vida hoje não tem um componente surpresa com frequência, que a sua vida hoje não existem situações que você não consegue explicar, se você entende que em algum grau você precisa se arrepender de uma maneira humana de viver, terrena, uma natureza caída, hoje eu quero te incentivar agora a você, aonde você está, fazer uma oração pedindo perdão ao Espírito Santo. Perdão, Espírito Santo, por conduzir a minha vida do meu jeito, da minha maneira, no meu tempo. Perdão pela resistência, pela reticência, perdão pela pirraça.